Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Salmo 119. Nós temos, irmãos, nesse capítulo da Bíblia, que é o maior capítulo da Bíblia, a maior homenagem à Bíblia, a maior homenagem que a Bíblia faz a ela mesma, usando um salmista inspirado por Deus para exaltar a Escritura Sagrada. É também a maior oração da Bíblia. Você pensou que fosse João 17, 1 Reis 8, a oração de Salomão, a oração de Jesus? Essa é a maior oração da Bíblia. Mais ou menos 4 versículos apenas o salmista não está orando. Ele está o tempo todo orando. Esse salmo ele fala, irmãos, sobre o extremo valor da palavra de Deus. O extremo valor da palavra de Deus. O intenso amor do servo de Deus pela palavra dele. A gente vai ver isso. E como a irmã orou agora, foi exatamente o que o salmo faz. A palavra não só chegou à mente dele, mas desceu ao coração. A palavra chegou ao coração dele e daí levou ele a ter uma vida diferente. O intenso amor do salmista pela palavra de Deus e é um testemunho que desafia e, em certos casos, envergonha. Desafia no sentido do amor que ele tem pela palavra, a dedicação que ele dá à palavra. É difícil que alguém aqui seja como ele, exatamente igual a ele. Então é um desafio a crescer. E é também uma vergonha para aqueles que simplesmente ignoram a palavra de Deus completamente. Embora sejam cristãos, passem a semana inteira sem ler uma linha sequer da Escritura Sagrada. Esse salmo envergonha aqueles que agem dessa forma. Então a minha oração é para que esse salmo desperte você a mudar de vida. Para que você seja como o salmista. Uma pessoa que ama a palavra de Deus. Que não adianta falar que ama. Quem ama, pratica. Então, a prática que nós temos que ter com relação à palavra de Deus é lê-la, é meditá-la e praticá-la. É um desafio, às vezes é uma vergonha. É interessante que nesse salmo nós vamos ver dois lados, duas principais fontes de edificação para a vida cristã. Como é que eu posso ser um cristão cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ser um cristão melhor? Eu falei aqui na oração dos homens na semana passada que se nós formos como um avião, nós temos 2 asas. Uma asa é a meditação na palavra, é a palavra de Deus. E a outra asa é a oração. Se tiver palavra e não tiver oração, o avião cai. Se tiver oração, mas não tiver palavra, cai do mesmo jeito. Precisa ter os dois, para a gente realmente progredir. E justamente isso acontece nesse salmo. Que ele fala da palavra o tempo todo em oração. É uma coisa que talvez você já tenha lido esse Salmo 119 e ele talvez só tenha servido para te incomodar. Porque ele tem 176 versículos e às vezes a gente quer acabar um capítulo logo, né? Aí a gente, poxa, esse capítulo não acaba. Então, em vez do Salmo te abençoar, talvez ele tenha te esgotado a tua paciência, mas realmente ele foi feito para abençoar.
E enquanto ele está falando sobre a palavra, elogiando a palavra, ele está falando sobre a palavra com Deus, ele está em oração e na palavra, que é uma coisa que a gente não consegue fazer às vezes. A gente ora e esquece a Bíblia. A gente vai para a Bíblia e esquece a oração. A gente devia ler a Bíblia em oração, assim como esse salmista vai falar da Bíblia em oração. Outra coisa, 2 lados da edificação do servo de Deus. Como é que um servo de Deus pode crescer na graça e no conhecimento? E há uma coisa aqui muito interessante. 2 lados também que as pessoas geralmente escolhem um. Os 2 lados são o seguinte: esforço e dependência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, esforço. Naquele que me fortalece, dependência. Então você vai ver várias e várias vezes o salmista dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Então o que acontece? Na vida cristã, muitas vezes a gente quer fazer as coisas só por nós mesmos. A gente toma a responsabilidade e resolve fazer tudo com as nossas forças. Não dá certo. E um outro lado da questão é quando a pessoa fica assentada, imóvel, apenas na dependência de Deus. Se Deus quiser, Ele fará. Se for da vontade de Deus, eu serei cheio do Espírito Santo. Então a pessoa fica também como aquele avião de uma asa só. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou edificar minha vida, eu vou. Está errado. Deus, um dia Ele vai edificar minha vida. Está errado. Você tem que se esforçar e depender de Deus. Ele faz exatamente isso. Olha, eu estou fazendo isso, Senhor, estou fazendo isso, Senhor, mas, Senhor, a gente vai ver isso aqui conforme ele for falando. Esse salmo, irmãos, é um depoimento, é um testemunho. Mas mais do que isso, é um retrato de um servo de Deus em comunhão com Ele. É um momento íntimo revelado a nós, onde ele abre o coração dele com relação às suas lutas e suas vitórias, e todos nós ficamos sabendo. É como se fosse assim, um dos nossos irmãos se trancar no quarto e começar a orar, e a gente ouvir a oração dele. A gente vai aqui ouvir a oração desse homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? Ninguém sabe. No passado, pensava-se que era Davi. Existem bons motivos para acreditar que poderia ser Davi mesmo. Davi foi o principal salmista, escreveu metade dos salmos, era um poeta, e ele teve uma vida que encaixa com esse homem, porque ele sofreu muito. Esse homem, ele vinha sofrendo muito, muitos ataques, muitas lutas. Pode ser Davi. Um comentarista sugeriu também uma pessoa interessante, Jeremias. Jeremias era alguém que amava muito a palavra e que lutava muito, e que sofria muito, e que era muito atacado. Então, se fosse Jeremias que tivesse escrito, também seria correto. Não se ficou sabendo quem é, e nem a época que foi escrita. Provavelmente, para que todos nós possamos nos encaixar nesse salmo. Pode ser eu, pode ser você. Espero que seja, né? Porque o problema é que grande parte da igreja de hoje não entra nesse salmo, porque não lê a palavra. Simplesmente. Talvez seja a maior crise da história da igreja em termos de leitura bíblica. As pesquisas dizem que a maior parte dos crentes não leem a Bíblia, a não ser um versículo assim que abre assim. Esse salmo também ele fala sobre 4 estágios de conduta na vida cristã. É interessante isso.
ele fala sobre desejo, o desejo dele. Aí ele faz promessas para Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí ele parte para a ação, ele relata que certas coisas ele fazia. E ele também tem a petição, como a gente já viu. Ele ora. Então ele deseja, ele promete, ele faz planos, ele age e ele pede a Deus sustento, suporte. Existem também dois tipos de emoção do cristão nesse salmo, dois principais, né? Duas emoções principais: tristeza e alegria, ou alegria e tristeza. Quando você vê a vida dele, você fica até confuso. Uma hora ele diz, eu me alegro, eu estou alegre. Daqui a pouco ele diz, mas eu estou triste, eu estou isso, estou aquilo. Por quê? Porque a vida do cristão é assim. Aliás, a vida de todo ser humano é assim. Ninguém é totalmente alegre, nem totalmente triste. E o cristão ele tem razões para ser muito alegre, mas também para ser muito triste. E a gente, conforme for vendo o salmo, a gente vai ver que razões são essas. Nesse salmo, irmãos, o salmista escolhe 8 nomes para o que nós chamamos de Bíblia. Você sabe que o nome Bíblia não está na Bíblia, né? Não está? Não. Bíblia foi um nome dado lá pelo 3º, 4º século, não me lembro agora ao certo, mas foi logo no início da palavra biblos em grego, que significa biblioteca, livros. Então, como a Bíblia tem 66 livros, deu-se esse nome, biblioteca, livrinhos. Mas o nome da Bíblia é qual, você sabe? Lembra? Escritura. Esse é o nome da Bíblia. As Escrituras Sagradas, ou as Escrituras, ou a Escritura. Mas aqui no Salmo, ele vai dar 8 nomes para a Escritura. É interessante. E aí a gente vai ver que, com exceção de 4 ou 5 versículos, em todos eles ele cita a Bíblia. É muito interessante isso. Todos eles ele cita a Bíblia com algum nome, fala dela. Assim também como em quase todos eles ele está falando com Deus. Olha, ele chama a Bíblia de lei 25 vezes, chama de palavra 24 vezes, testemunho 23 vezes, mandamento 23 vezes, juízos 22 vezes, decretos 21 vezes, preceitos 21 vezes e promessas 19 vezes. Então você tem que entender isso para você ver que toda vez que ele está usando essa palavra, ele está falando da Bíblia. Ele fala da Bíblia o tempo todo. É interessante também ver o poder da Bíblia, o poder da Escritura. Por quê? Porque, segundo esse salmo, a Bíblia produz santidade, temor a Deus, renovação espiritual, avivamento, força, conforto, aconselhamento, direção, esperança, sensibilidade para com Deus, sensibilidade quanto aos que desonram a Deus, une todas as áreas da vida, causa uma doce proximidade com Deus e revela pecados ocultos e os cura. Tudo isso segundo o que ele diz aqui nessa palavra. Esse salmo ele é muito interessante. Não sei se você já reparou, se você já leu ele alguma vez na sua vida. O primeiro versículo vem um nome aí em cima, Aleph. Aí no versículo 9, Bet. Versículo 17, Gimel. No 25, Dalet. E por aí vai. O que é isso? É o abecedário no hebraico. É como se ele botasse A, B, C, D, E. Ele vai do A em hebraico, que é o Aleph, até o Z em hebraico. E uma coisa interessante, vocês sabem que os salmos eram poesias, eram versos. Então, cada uma dessas estrofes, ele coloca os nomes das letras para separar as estrofes. E cada estrofe tem 8 linhas, 8 poemas, 8 versos do poema, e todos os 8 versos em hebraico estão com a mesma letra do título. Por exemplo, Aleph, de 1 a 8, todos os 8 versos dessa estrofe começam com a letra Aleph.
Não tem nada a ver no português, tá? Tem a ver no hebraico. Por exemplo, a letra Bet, que é o nosso B, de 9 a 16, todos os 8 versos, eles começam com a letra B. Então é uma coisa bonita, é muito mais bonita do que no português. Para quem conhece hebraico, a poesia hebraica, com 22 estrofes, todas de A a Z, e cada uma das frases com a letra correspondente ao seu grupo. Coisa bacana, bem feita. Meus irmãos, a gente vai, durante um período indeterminado, não sei quanto tempo, Deus o sabe, nós vamos meditar nesse Salmo 119. Claro que não vai ser detalhadamente, analisando frase por frase, e falando de todas as suas possibilidades, que senão a gente ficaria aqui anos. Vai ser assim mais rápido, dependendo daquilo que o Espírito Santo der. Mas vai levar um tempo, são 176 versículos. Vocês vão notar várias repetições de temas, e é de propósito, é para gravar no nosso coração. Mas sempre, mesmo tendo as repetições, tem sempre coisas novas, coisas acrescentadas que a gente pode refletir. Bom, aí ele começa, versículo 1, 2 e 3 do Salmo 119, somente versículo 1 e 2, é o título, é como se fosse assim o título, o tema do Salmo. Como, por exemplo, o livro de Salmos começa no capítulo 1, e lá no capítulo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e mais medita na palavra de Deus, não é? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai começar com 2 bem-aventurados aqui. E ele vai falar sobre o tema desse salmo. Olha só, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então ele começa com a mensagem principal do Salmo. Feliz é aquele que conhece a palavra, porque não adianta, como é que você vai guardar o que você não sabe o que é? Feliz é aquele que conhece a palavra, medita na palavra e pratica a palavra. E a palavra produz santidade. Bem-aventurado é aquela pessoa que anda dessa forma. Então a gente tem que entender, pastor, a gente já é salvo pela graça, a gente já está salvo. Não tenha tanta certeza assim, se a sua vida não corresponde à vida de um salvo. Se você é salvo, as tuas obras vão indicar que você é salvo. Hoje, nós estamos vivendo uma época que todo mundo diz que é salvo, mas a vida das pessoas está totalmente contradizendo aquilo que elas dizem. Então aqui ele fala, olha, bem-aventurados os que trilham caminhos retos ou irrepreensíveis. Quer dizer, aqueles que têm um modo de viver que as pessoas não têm do que falar. Felizes são essas pessoas. As pessoas que andam na lei do Senhor, quer dizer, que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Aí ele continua no verso 2, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. Isso é, praticam e os buscam de todo o coração. O sentido é praticamente o mesmo do versículo 1, né? Ele chamou no versículo 1 a Bíblia de lei, no segundo de testemunhos. Então, feliz é aquele, e aqui feliz não é aquela pessoa só que vive alegre, feliz aqui significa uma pessoa que tem um destino feliz. Isso é, uma pessoa que é salva. Então, bem-aventurado é aquele que realmente vive conforme a palavra, que guarda a palavra e busca a palavra de todo o coração. E essa expressão de todo o coração, ela assusta a gente, né?
É claro que de todo o coração, se referindo ao ser humano, em certos textos, não quer dizer de forma perfeita, porque ninguém consegue ser perfeito. Então, de todo o coração aqui, daria uma ideia de sinceridade, de esforço real, de seriedade, de todo o coração, uma pessoa que está envolvida naquilo. Então a gente já começa aqui, ó. Bem-aventurado, verso 2, os que guardam os seus testemunhos e buscam esses testemunhos de todo o coração. Isso aqui já quebra muita gente. Nós temos buscado a palavra de Deus de todo o nosso coração, diariamente? Ah, pastor, é que eu não tenho tempo. Tem sim. Talvez não tenha muito. E Deus sabe que você não pode não ter muito tempo, mas algum tempo você tem. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem como separar 10, 15 minutos que seja, embora seja pouco. Bom seria que fosse mais. Mas todo mundo tem algum tempo durante o dia para si. Para ver uma TV, para acessar a internet, para conversar, para relaxar. Tempo todo mundo tem. Então ele fala, olha, bem-aventurado é aquele que busca a palavra de todo o coração. Porque quando está buscando a palavra, está buscando Deus. O próprio Deus. Isso aqui não é um livro humano, um livro de regras, um livro de sabedoria. Isso aqui é a voz de Deus. Então, quando a gente busca esse livro, a gente está buscando a Deus. Não é, eu busco a Deus quando eu oro. Sim, mas também quando você lê a palavra, você está buscando Deus. Então, no verso 3, ele fala assim, complementando, a bem-aventurança. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. A palavra iniquidade, irmãos, é uma palavra difícil, às vezes a gente não conhece. Iniquidade significa apenas o seguinte, maldade, injustiça. É quase a mesma coisa que pecado. Então, quando você ouvir a palavra iniquidade, pode traduzir maldade ou injustiça. Então, ele diz que felizes são aqueles que guardam a palavra, que buscam a palavra de todo o coração, porque elas não vivem praticando a maldade, mas andam em seus caminhos, nos caminhos de Deus. Aqui você já tem uma dica do que é andar nos caminhos de Deus. É não andar na maldade. Se você andar praticando o mal, praticando o pecado, praticando a injustiça, você não está andando nos caminhos de Deus. E se você estiver andando nos caminhos de Deus, você não está praticando. Então dá para ver, não tem desculpa, dá para ver se a gente está andando num caminho ou no outro. É só a gente avaliar o que a gente tem feito no dia a dia. Você pode dizer assim, não tem feito nada demais. Mas aí tem esse problema também, você não tem feito nada demais, mas também não tem buscado a Deus, que é o pecado mais grave que tem. Então, olha, essa frase, o próximo verso aqui, ele é fundamental. Parece que a igreja hoje não... E eu falo igreja, a igreja no mundo todo, tá? Parece que a igreja hoje não esqueceu esse versículo 4, olha lá. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Diligentemente quer dizer dedicadamente, com esforço. Então ele está dizendo o seguinte, olha o que ele diz, tu ordenaste. Ordenaste significa dar ordem. Ordem, aí ele vem, os teus mandamentos. Então ele junta a palavra ordem com a palavra mandamento, e mandamento é a mesma coisa, é ordem. Então ele fala aqui, nota que ele começou a orar, A oração dele começou aqui no verso 4. Os únicos 3 versículos e mais 1 ou 2 que não tem oração, os 3 primeiros é um desses, porque os 3 primeiros, como eu falei, é um título para o Salmo. Agora ele começa a orar, tu ordenaste, ele está falando com Deus. Daqui em diante, com exceção de 1 ou 2 versos, tudo é oração. Tudo é oração. Ele falando com Deus,
tu ordenaste os teus mandamentos, quer dizer, ordem e mandamento. Para quê? Para que a gente decida se a gente vai fazer ou não? Para que a gente diga assim, não, a sociedade hoje é diferente. Então, está escrito lá na Bíblia, mas coisa do passado, né? Milhares de anos atrás, numa sociedade completamente diferente, você não vai querer que hoje a gente viva isso. Estamos num mundo diferente, uma sociedade diferente. Será? Tu ordenaste os teus mandamentos para que, com esforço, nós o observemos. Quer dizer, nós o guardemos. Mandamento é mandamento. Mandamento não se discute. Isso foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida desde o início. Embora eu confesse que eu peco como todos os irmãos pecam, eu não sou perfeito, eu transgrido também mandamentos, mesmo não querendo, mas eu sempre pensei, mandamento é ordem, tem que ser feito. Mas a igreja hoje, irmãos, ela está uma vergonha. Eu não vou repetir a ladainha toda de novo que eu sempre falo, vou deixar só para vocês sabem que existem diversos mandamentos de Deus que estão simplesmente sendo pisoteados pela igreja. A igreja não está nem aí, rasgou a Bíblia. É vergonhoso, e essa é a razão porque a igreja está fraca e mergulhada no pecado. Uma vergonha, um péssimo testemunho. Porque Deus não deu mandamento para brincar. Deus disse, faça, e é para ser feito. Quando Deus criou o universo, Ele falou, haja isso, haja aquilo, tudo começou a haver. Então, quando Deus diz, faça isso, não faça aquilo, é para obedecer. É para... não, mas eu sou pecador, não adianta. Deus deu os mandamentos para que nós nos esforcemos para guardá-lo. Se no meio desse esforço a gente errar, a gente tem a misericórdia de Deus, o perdão, quando nós confessamos, Ele nos perdoa, mas aí a gente volta de novo a nos esforçar. Nós nunca podemos entregar a nossa vida de bandeja e dizer, não adianta, para mim não adianta não. Isso aqui eu não consigo. É igual aquela história da outra face, né? Quanta gente ri desse texto, irmãos. Quanta gente debocha desse texto. Se baterem na tua face, dá a outra. A pessoa debocha, escarnece. Crente debocha, escarnece e diz que nunca vai fazer um negócio desse. Com ele é diferente. Várias outras coisas, eu não vou falar agora de novo. Eu espero que você se lembre e note e perceba tudo que a igreja tem feito que desobedece à palavra de Deus. Agora, para isso você tem que meditar na palavra, conhecer a palavra, porque você conhece as igrejas. Você vê a igreja na internet, você vai na igreja por aí você vê elas praticando coisas que às vezes você não percebe que a Bíblia proíbe. Ou então você caiu naquela história de que não, era lá para aquele tempo. Gente, Deus é imutável e a palavra de Deus é imutável. É claro que houve coisas que ficaram no passado, como a lei civil de Israel, a lei cerimonial de Israel, foi cumprida em Jesus Cristo. Nós hoje não temos que obedecer nenhuma lei relacionada às tribos de Israel e nem precisamos sacrificar animais. Isso aí todo mundo sabe. Agora, a lei moral de Deus, essa é para todos obedecerem. Então, ele marca isso profundamente. E eu quero que você também, se você tiver caneta aí, alguma coisa, se você quiser, marque esse versículo aí, porque isso aí é muito sério. Se Deus está dizendo, através do salmista, que Ele ordenou os mandamentos dEle para serem guardados, significa que nós vamos dar contas a Deus por não termos guardado os mandamentos dEle. E aí ele continua, olha só, depois que ele disse que bem-aventurado é aquele que guarda a palavra, e que ele disse em oração a Deus que as palavras de Deus são para ser guardadas,
Aí ele fala no verso 5: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Você entendeu? Bom, se a palavra é para ser guardada, se bem-aventurado aquele que guarda, algumas versões dizem, oxalá que os meus caminhos... Não é uma palavra muito boa atualmente por causa das referências. Então, o que significa essa palavra? Quem dera. Quem dera. Ele está com esse desejo. Tomara que meus caminhos sejam dirigidos por Deus, ou meus caminhos sejam firmados de maneira a que eu possa guardar a tua palavra. Então, aqui... ele já começou, ele continua em oração, e ele já começou a história da dependência, lembra que eu falei? Que Deus me ajude e me guie para que eu possa guardar. Então, irmão, nossa vida é assim, Deus e nós e Deus, os dois juntos. Aí ele diz uma consequência dele poder guardar a palavra, versículo 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Ele continua em oração. Olha, o que ele está dizendo? A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus Cristo não é confundido. Ele está dizendo aqui que se ele atentar para os mandamentos, quer dizer, prestar atenção aos mandamentos, se ele conhecer os mandamentos e procurar guardá-los, ele não vai ficar confundido. Irmãos, o mundo está totalmente confundido. A igreja moderna está totalmente confundida. Por quê? Não conhece e não quer se submeter à palavra de Deus. E ele fala, se eu puder atentar para a tua palavra, eu não vou ficar confundido. Essa expressão atentando eu, irmãos, é prestar atenção na Bíblia, conhecer a Bíblia. Os 10 mandamentos. Alguém aqui poderia recitar de cor os 10 mandamentos? Tá bom, são só 10, hein? Só 10. Alguém aqui poderia recitar 5 mandamentos de cabeça? Quer dizer, o que é isso? Nós não atentamos para a palavra de Deus. Nas igrejas antigas, séculos e séculos atrás, costumava-se colocar numa parede os 10 mandamentos e na outra parede a oração do Pai Nosso. Aí todo cristão chegava na igreja, estava lá os 10 mandamentos. Toda vez que ele via, ele lia. Estava lá. E também o Pai Nosso. O Senhor Deus, ele disse em Deuteronômio que a gente tinha até que fazer filactérios, colocar até a palavra na nossa roupa e colocar a palavra no portal das casas, em todo lugar, pendurar a palavra, deixar a palavra visível à família. Interessante. Atentar para a palavra. O problema é esse, irmãos. A gente fica triste. Eu vejo vários irmãos tristes. Às vezes eu também fico triste. A gente fica triste por causa dos problemas que vão acontecendo na vida. Mas principalmente porque a gente não atenta para a palavra. E é o que eu tento fazer todos os domingos aqui. Já reparou? Todos os domingos eu tento mostrar para você que apesar de você estar doente, ou não ter dinheiro, ou ter um casamento ruim, ou ter filhos que dão trabalho, e não ter um trabalho direito, e ter tantas dificuldades, apesar disso tudo, você tem um grande Salvador, você tem a vida eterna, você tem a glória futura, e é para isso que você tem que atentar. Mas aí você diz, não, isso aí vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, eu estou preocupado com agora. Mas se você atentar para a palavra, você não vai ser confundido. Por exemplo, puxa, eu saí ali na rua e fui atropelado, fui para o hospital todo quebrado, mas o que é isso? Onde é que estava Deus?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito na palavra. Então você olha para a palavra e diz: ainda que eu tenha me quebrado todo, Deus permitiu isso para o meu bem, e a confusão vai embora. Eu vi pessoas falecendo confusas, totalmente confusas. Cristãos. Por quê? Porque não estavam atentando para a palavra, para as promessas. Não ficaria confundido. Irmãos, a coisa está feia. Está difícil. Todos nós temos que ter atenção a todas as partes do culto. Estarmos com nosso coração no culto e a nossa mente. Já presenciei coisas assim de estarrecedoras. Pessoas, não estou falando de ninguém aqui, graças a Deus, não. Mas pessoas que, liderando o louvor, pessoas cantando lá na frente, falando coisas maravilhosas, um aqui, outro ali, tá? E na hora da palavra, a pessoa sentar ali, naquela mesa ali, tem sempre uma mesinha no fundo, e os dois ali que estavam dizendo que queriam ouvir Deus, que queriam isso, que estavam adorando, que estavam cantando, não sei o quê, durante 100% da mensagem pregada, essas duas pessoas conversando, dentro da igreja. Isso é assustador. A cegueira do ser humano. Então nós temos que estar atentos, irmãos. Por que eu venho à igreja? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu faço parte desse grupo ou do outro grupo, ou disso ou daquilo? Por quê? A gente tem que ter o coração em Deus e na sua palavra. Vocês notam que a palavra, ela governa a igreja. Infelizmente, existem igrejas que a música governa a igreja. A música começa no primeiro segundo que começa o culto e termina no último segundo. Já vi também pastor de igreja tentar orar, tentar falar, e o conjunto, ao mesmo tempo, tocando e cantando, junto com o pastor, tentando orar e tentando falar. Gente, coisas absurdas. Música do começo ao fim. A igreja é assim: culto, oração, louvor e palavra. Os três estão interligados, mas eles não funcionam juntos. Cada parte tem sua parte. Na hora de orar não tem palavra. Na hora da palavra não tem orar, pelo menos em voz alta. E o louvor não é junto com a palavra, nem junto com a oração. É oração, louvor, palavra. Tudo correndo com decência e ordem. Eu dou graças a Deus que meus irmãos têm aprendido isso e têm agido dessa forma, mas eu já vi cada coisa que eu fiquei assim, gente. Foi por questão de ética para com o pobre pastor que eu não cheguei para os dois e chamei os dois e falei: vem cá, vocês pensam o que da vida de vocês? Vocês estão lá na frente dizendo que querem ouvir a voz de Deus, que querem louvar, querem adorar, e na hora da palavra conseguem ficar conversando 100% da mensagem dentro de uma igreja. Aqui dentro, não é lá fora não. Aqui dentro. Oh, irmãos, a coisa é séria. Coisa séria. Nós estamos sendo confundidos. Muito confundidos. No YouTube, por exemplo, você encontra pregador de toda espécie. Desde o herege até o fiel. Mas também encontra muitos que estão lá no meio termo. Não sabem direito o que acreditam, uma confusão só. E os cristãos hoje estão numa confusão só. Por quê? Porque não leem a palavra, não aprendem a palavra. Aí, ele começa no versículo 7. Continua orando e fala: louvar-te-ei,
com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Está vendo o que ele está falando? Eu vou estar te louvando com uma vida correta diante do Senhor, porque eu aprendi a tua palavra. Isso significa o seguinte: como é Deus? Quem é Deus? Quantos deuses existem? Tudo isso está na palavra. Como é Deus? Ah, Deus eu acho que Ele é. Não, Deus não é o que eu acho, nem o que você acha, é o que está na palavra. O Deus da palavra. Você sabe que o Deus da palavra, ele está sendo desprezado nas igrejas. Por quê? Porque o Deus da palavra não é mais o Deus da justiça, o Deus do juízo, o Deus de santidade, o Deus da ira. O Deus que envia almas ao inferno. Eu já vi pregadores falando, não, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. Não. Quem é que pega a pessoa e joga lá? É a própria pessoa que mergulha? É o diabo que leva? Deus é o Senhor, dono de todas as almas. É claro que Ele leva e lança no inferno. Agora, a culpa da pessoa ser lançada lá não é de Deus, é da pessoa. Aí sim. Mas Ele sim. Quer dizer, o Deus que vai julgar a humanidade com rigor, esse Deus, não, Deus não é assim. Então, que Deus é o Deus das pessoas? Não é o Deus da Bíblia. Então eu tenho que aprender o juízo de Deus para poder louvar a Deus com retidão de coração. Você quer saber, por exemplo, a questão da adoração? Como adorar a Deus? Aí cada igreja faz uma coisa. Não, vamos adorar com churrasco. Não, vamos adorar com isso, com aquilo outro. Mas o que está na palavra? Ah, é a palavra. A gente achou que isso aqui é bacana, isso aqui dá certo, maneiro, todo mundo gosta. É assim, mas não é como a palavra diz. Então a gente tem que adorar a Deus como a palavra diz. Por isso que a gente não tem nenhuma imagem aqui, tem? Por isso que a gente não faz nenhuma cerimônia misteriosa. É o que está na palavra. O que está na palavra? Como eu falei, louvor, oração e pregação. É isso que está na palavra. Ah, e ofertas. Está na palavra. E a ceia do Senhor e o batismo. O restante não está na palavra. Então, a gente precisa aprender o juízo de Deus. Aí no verso 8 ele fala assim: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Está vendo aqui no único versículo aquilo que eu te falei? Ele faz uma promessa a Deus, ele decide fazer alguma coisa, eu vou observar os teus estatutos, mas aí ele ora, não me desampares totalmente. Quer dizer, me ajuda a observar os teus estatutos. Ele está orando. Agora outra estrofe, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Esse verso todo mundo conhece, né? Como é que o jovem pode purificar o caminho? Como é que o jovem crente, né? Gente, adolescência e juventude evangélica, nossa, como eles podem realmente ser santos? Vivendo de acordo e dirigido, direcionado, encaminhado pela palavra, aconselhado por ela. Eu, por exemplo, quando alguém vai namorar, né? Quando, em alguma rara exceção, alguém me pergunta alguma coisa, que a maioria vai e arruma os namorados e casa e tal, não fala nada, mas eu sempre aconselhei pessoas assim: você está procurando alguém para casar? Procura um cristão, tá? E não procura membro de igreja, não. Procura cristão. Porque membro de igreja tem um monte. Cristão tem poucos. Então a pessoa fala: não, esse aqui é evangélico, essa aqui é cristã, e vai lá e casa. Aí depois vai ver que a pessoa não é crente coisa nenhuma, e o casamento entra numa crise horrível, porque a pessoa está em julgo desigual. Então, como é que o jovem ele vai conseguir purificar? Pela palavra. Irmãos, olha, eu não sei se você já passou por isso. A palavra tem um efeito purificador na nossa alma,
Nossa mente. Se você passar o dia lendo a palavra, não precisa ser horas e horas e horas, mas em determinados momentos, você está lendo a palavra e pensando e meditando na palavra, você vai deixar de pensar em muita bobagem. Por exemplo, como é que o jovem consegue controlar a sua obsessão física e psicológica pelo sexo? Né? Porque, certo, pela palavra, a pessoa tem que casar virgem. Como é que vai conseguir manter conseguir dominar essa força? Como? Eu vou aqui. Não, meu amado. Mergulha na palavra. Ela vai fazer você esquecer sexo. A palavra, ela purifica. É uma coisa incrível. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Várias vezes pensamentos pecaminosos me assaltaram, igual assaltam, acho que vocês também. Entra aquele negócio na cabeça dentro, que os cristãos chamam de dardos inflamados do maligno. Está lá na palavra, Efésios 6. Aí entra aquele negócio na tua cabeça e você, que isso? Como é que você faz? Fica assim, fora pensamento, sai daqui pensamento, sai. Assim? Começa a meditar na cruz de Cristo. Começa a meditar no amor do teu Salvador, na pureza divina, na glória do céu. Daqui a pouco esse pensamento sumiu. A palavra, irmão, tem um poder de purificar impressionante. E para a glória de Deus, eu conheci diversos casais cristãos que eu não posso dizer com certeza, né, porque eu não estava lá, mas eu tenho assim grandes indícios que essas pessoas respeitaram a palavra e casaram virgens. Impressionante. Isso é um milagre. Milagre operado pela palavra de Deus. Então, isso daqui não é só para o jovem, é para todo mundo. Para o velho, para o meia-idade, para a mulher, para o homem, para todo mundo. Como é que eu vou purificar? Como é que eu vou conseguir vencer o pecado? Observando o meu caminho pela palavra. O que é observar o caminho pela palavra? É o seguinte, caminho aqui é vida. Andar no caminho é modo de viver. Então você tem um negócio ali. Opa, espera aí. Isso aqui, a palavra aprova? Não, então fora. Isso aqui, a palavra, então vamos aqui. Vamos por aqui, caminho reto. Não, ali, não. A palavra não deixa. Mas a palavra não deixa, Deus não quer. Ponto final. Rapaz, que ser humano que nós somos hoje em dia, cara. Eu estou casado, mas, poxa, aí fica vendo esses filmes, né? Filme, novela. Estou casado, mas eu, sei lá, não gosto mais dela ou dele, eu quero outro, não sei o quê, porque fulano, lá da novela, do filme, a vizinha, eles trocaram, e não sei o quê. E agora aparece pregador dizendo assim, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você guarde a palavra dele. Então você vai ficar com o teu marido, com a tua esposa o resto da vida. Mas isso vai ser uma cruz. Vai ser uma cruz se você não estiver na palavra. Porque se você estiver na palavra, você vai amar e perdoar seu cônjuge. Ainda vai agradecer a Deus por ele. Então nós temos um monte de desobedientes nesse mundo evangélico hoje. E por isso que a coisa fica difícil. Irmãos, desde que eu pastorei essa igreja, desde que eu conheço essa igreja, já vi várias pessoas que foram para o inferno, se desviaram para sempre por causa de sexo, por causa de mulher ou de homem. Não, eu não quero ficar para sempre sozinho, como é que eu vou fazer? Quando estiver velho, tem que conhecer alguém, e vai e abandona a Deus para ficar com alguém. Vão pagar por isso, irmãos. Porque adultério e fornicação, a Bíblia diz, Deus o julgará. A gente não pode brincar com o pecado. Não pode. De jeito nenhum. Então a palavra, ela deve, irmãos, provocar em nós temor. Já viu Isaías 66, quando Deus diz, fala, isso para quem eu olharei, para aquele que tremer na minha palavra. Você vê a palavra assim, falando, não, é isso que eu tenho que fazer. Aí você faz, como o salmista, Deus, me ajuda.
Você determina fazer e pede ajuda divina, e Ele te ajuda. Olha o verso 10. De todo o meu coração te busquei. Ele aqui está falando de um ato que ele realizou já, né? Eu te busquei de todo o meu coração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha que lindo, irmão. Olha que lindo. Ele fala assim, eu busquei o Senhor de todo o coração. Aí o que eu podia fazer ali? Eu sou o cara, né? Orgulho. Eu busquei a Deus de todo o coração. Eu sou o máximo. Nada disso. A próxima petição, não me deixe desviar dos teus mandamentos. A pessoa que anda no temor de Deus, ela anda em vigilância, em todo cuidado, desconfiando de si mesmo. Jeremias 17 fala, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós não somos nada, não somos ninguém. Então, mesmo que a gente venha buscar a Deus de todo o coração, a gente deve manter a oração, Senhor, não me deixa desviar. Paulo escreve, aquele que está em pé, olhe que não caia. Irmão, quando você vê alguém desviando, o que você pensa? Ah, fraco, coitado. Olha lá, é um fraco. É assim? Gálatas 6:1 fala que aqueles que se desviam, a gente deve olhar por nós mesmos para não acontecer a mesma coisa e encaminhar o tal com espírito de mansidão. Então, quando mostra lá Davi caindo em adultério, a gente, Senhor, me livra. Que Satanás nunca ponha alguém na minha frente para me seduzir, me livra disso, Senhor. É dessa forma. Qualquer coisa que você pense, em todas as áreas, você deve dizer, Senhor, não me deixa desviar. Por exemplo, você agora está lendo a palavra, você está bem, mas a coisa mais comum é a gente começar uma coisa e não continuar. Então a gente tem que dizer, Senhor, cada dia me dá mais e mais desejo, mais e mais vontade de ler a Tua palavra. Ele vai fazer muito isso nesse salmo. Ele vai orar muito para Deus abençoar a palavra no coração dele. Aí no verso 11 tem mais um versículo bem conhecido. Escondi, tem até aquela música, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Escondi a Tua palavra no meu coração significa eu meditei nela com tanta profundidade que ela entrou em mim. É isso. Ela entrou em mim, ela operou em mim, e aí eu fiz isso, trouxe a palavra para dentro de mim para eu não pecar contra o Senhor. Quer dizer, a palavra é um remédio é um antídoto para o veneno do pecado. Você quer não pecar? Irmãos, olha, isso é um costume nosso horrível. Toda vez que a gente fala em pecado, a gente só pensa no quê? Adultério, embriaguez, glutonaria. Esse ninguém nem pensa direito, tá nem aí. Mas adultério, embriaguez, sair no supapo com alguém na rua, xingar palavrão, roubar no serviço. A gente só pensa que só isso. Não fiz nada disso? Tranquilo. Não, irmãos. Aprenda que pecado é ciúme, inveja, egocentrismo, indiferença, grosseria. A gente peca todos os dias. E o que é pior, a gente não percebe que a gente peca. É ridículo. A gente não... Às vezes a gente até percebe. E aí a gente faz uma coisa. A gente não pede perdão a Deus e nem pede perdão à pessoa. E é por isso que a nossa família, às vezes, é uma crise só. Porque a gente falha, a gente deixa de fazer o bem e a gente não reconhece, ou quando a gente reconhece, a gente não tem a coragem de pedir perdão a Deus e muito menos àquele que a gente ofendeu. Trágico. Olha, o que eu tenho que fazer para eu não pecar? Guardar a palavra no meu coração. Irmão, para guardar a palavra no coração só tem duas maneiras. Ler ela todos os dias e memorizar ela. Poxa, pastor, eu não decoro nada não, minha mente não decora não, eu não sei decorar nada. Irmãos,
O pouco que eu decorei da Bíblia não foi nada decorado de propósito. Foi decorado pela familiaridade. Como é que você sabe o telefone da sua casa? Quase ninguém mais tem telefone em casa. Celular também, o pessoal já não sabe mais direito por causa da agenda, tudo. Mas tu conhece o teu endereço, o nome da tua rua, o número da tua casa. Tu conhece, às vezes, o número do teu telefone. Por quê? CPF. Por quê? Porque repete o tempo todo. Você repete. Então, tu vai lá em Mateus. Pá. Aí tu vai daqui a pouco em Mateus. Pá. E aí Mateus. Ah, tu começa a guardar. Então, quando você guarda a palavra, e não é só na cabeça, no coração, guardei a palavra no coração, ela afeta você, ela instrui você, ela mexe com você, ela cobra, ela fere, ela cura, e aí o teu pecado começa a diminuir. Você já não peca mais com tanta frequência. Você se torna sensível ao pecado. Você não tem mais coragem de chutar o gato e xingar o cachorro. Você não tem mais coragem de falar para a tua mulher que a comida está horrível. Você começa a tratar as pessoas com educação e carinho. Às vezes você erra, né? Porque você não é muito carinhoso mesmo, mas você dá importância e ajuda as pessoas, porque a palavra está fazendo a sua obra. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui no versículo 11. Eu queria até chegar ao 16, mas não deu. Mas na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai continuar no verso 12. Eu espero em Deus que esse salmo venha fazer grande diferença nas nossas vidas. Se você, eu acho que você é uma pessoa sincera, se você está querendo realmente voltar à palavra de Deus, voltar a se esforçar por meditar e ler na palavra e ser um cristão abençoado, preste atenção a essa série de estudos que a gente vai ter. Eu creio que muita coisa aqui ainda vai sair. Eu tive lendo algumas vezes esse salmo e realmente, fora o que eu já li habitualmente, e realmente tem muita coisa excelente aqui. E lembrando, é um homem que está diante de Deus orando, abrindo o seu coração. Então a gente está conhecendo o coração de um irmão nosso que hoje já está no céu, que falou dos seus anseios, dos seus desejos, e das suas alegrias, das suas tristezas, e do seu desejo imenso de aprender e conhecer a palavra de Deus acima de tudo. É maravilhoso. Recomendo que você leia em casa esse salmo. Agora, não leia rapidamente, que você não vai aproveitar nada. A maior parte dos cristãos, muitos deles nunca aproveitaram nada desse salmo, porque, como eu falei, ele é grande, aí a pessoa, eu tenho que ler para acabar o salmo rapidinho. Lê devagar, medita, faz anotações. O que eu fiz aqui com você, faça com você mesmo. Faça anotações no papel, do lado da Bíblia, faça perguntas, analisa, você vai ver, você vai descobrir coisas maravilhosas para a sua vida, para o seu coração. O resumo de tudo é que Deus quer que nós sejamos dedicados a Ele por meio da palavra e da oração. E que assim seja conosco. Pai, nós te agradecemos por podermos nos reunir essa noite para começar os estudos desse salmo tão importante, tão precioso para as nossas vidas. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor transforme os nossos corações a cada dia e que o Senhor realmente vivifique as nossas vidas para que todos nós, como um só corpo, possamos nos dedicar ao Senhor e à sua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.